Aí pensei, poxa, eu tenho uma boa quantidade de seguidores no Instagram. Acho que eu posso começar por lá. Tinha 1.400, eu acho. Aí eu pensei, tá bom, vou começar. Não é Pix? Já chegou sua mãe. Ah. Soltei um post lá aleatório de uma frase assim, e depois soltei uma imagem de um girassol perguntando: Você tá bem mentalmente? Expliquei um pouquinho sobre como era estar mentalmente bem. E foi então que eu recebi algumas mensagens falando: Nossa, achei muito interessante você ter postado isso, porque ninguém tá se importando com isso. E foi então que eu pensei: Poxa, vou criar assim. Porque com um post já teve gente que me procurou e falou que é uma iniciativa muito legal. Eu queria saber se as pessoas estão bem e oferecer ajuda. Aí a gente chegou naquilo, né? Tá. E o nome que a gente vai dar? Qual vai ser? Aí pensando assim, eu pensei, tem que ser algum trocadilho, porque eu sou uma pessoa de trocadilho. Aí eu pensei, projeto, não, projeto tal, não. Eu quero uma coisa que fortaleça a mente. Aí já veio de cara, fortemente. Aí ficou o projeto fortemente. Aí a gente começou a procurar apoiadores do projeto, mandamos mensagens para várias páginas grandes que apoiaram, vários empreendedores da cidade. A Lara, que é amiga da Lavínia, comentou com ela e ela se ofereceu de ajudar também, o que eu achei maravilhoso, porque é uma pessoa completamente distante da gente em relação a território, e eu pensei, nossa, isso está tomando uma proporção muito grande. E foi basicamente assim que começou. Muito bacana mesmo. Importante tu dizer da onde que tu é mesmo, Victoria. Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas. Olha só, olha onde a gente chegou. Né, Lavínia? 100 Que quilômetros. era, que era outra coisa que eu ia entrar em detalhe com vocês, né? Justamente por onde é que vocês tinham se conhecido e como que é a relação do projeto. Assim, como que está sendo o desenvolvimento dele. A gente se conheceu através de uma amiga em comum. Foi tal que ela entrou no projeto e tal. Aí eu criei um grupo com todos os apoiadores e eu sempre avisava quando tinha publicação nova, porque a dinâmica do projeto no Instagram era, de início, eu postava uma foto minha, que eu tava com uma determinada cor de roupa ou cor de maquiagem, e postava uma imagem de alguma rosa, de alguma flor, da cor que eu tinha postado a foto, com uma frase motivacional, e depois postava somente a foto da flor com o texto do tema do dia. E eu fui fazendo essas publicações diariamente. E eu falava depois sobre o tema nos stories. Mas aí eu vi que ficava aqueles monte de pontinho e que as pessoas estavam tipo, cara, faz IGTV, porque tá ficando muito chato de ver assim. Aí eu, beleza, vou fazer IGTV. Parei de postar as minhas fotos e comecei a postar. Eu postava a frase motivacional, depois a frase, depois a imagem com o texto e depois o IGTV. E foi Entendi. tomando uma proporção que eu, com 1.400 seguidores, era para ter o quê de interação? Sei lá, no máximo 1.000. Vamos supor, no máximo 1.400, se todo mundo me acompanhasse. E com 3 dias de projeto, as interações foram para 10.000 e eu fiquei, meu Deus. E foi mais ou menos assim que o projeto foi crescendo. Aí com ele crescendo, eu falei, tá, vou criar uma página no Facebook. As meninas me incentivaram, falaram que seria uma boa ideia, porque muitas pessoas não tinham Instagram, mas tinham Facebook, principalmente as pessoas mais velhas. Falei, tá Sim. bom, criei a página. Aí separei o meu Instagram pessoal do Instagram do projeto. Pensei, tá, agora foco no projeto aqui. Eu sempre coloquei números com os quais as pessoas podiam conversar, desabafar, de pessoas de idades variadas, porque é muito mais fácil, às vezes, você desabafar com alguém da sua idade do que com alguém mais velho ou alguém mais novo que você. E É sempre verdade. disponibilizou também contato de psicólogos que fazem terapia online. E teve uma coisa muito interessante que a minha psicóloga, a Sandra, ela resolveu doar 30 minutos do tempo dela todos os dias, caso alguém precisasse.
Então, eu sempre deixei isso muito claro também. E quem quisesse me procurar algumas das pessoas ou alguns dos psicólogos, era só entrar em contato, que estava todo mundo à disposição 24 horas. Muito bacana mesmo, bah, olha. E pega justamente, como eu disse ali no início do vídeo, né, um mal do século, né, que é justamente no ponto fraco de muitas, de milhares de pessoas hoje, né. Então muita gente se identifica, né, com essas tuas postagens, com esses teus vídeos. E é outra coisa que eu ia falar contigo. Tem muita interação das pessoas te procurando? No começo era mais pessoas conhecidas, aparecia uma ou outra assim, que era gente que eu já sabia que tinha depressão, que tinha crise, que me procuravam e eu conseguia ajudar elas ali em tempo real, sabe? Elas estavam com crise e falavam: o que que eu faço? O que que eu faço? Estou pensando nisso e nisso, aconteceu tal coisa, e eu conseguia ajudar e aquilo me dava uma motivação muito grande. Aí eu comecei a receber mensagens de pessoas de estados completamente diferentes, longe de mim, que falavam: olha, eu tenho uma dúvida sobre isso, olha, eu queria conversar sobre aquilo, olha, eu queria fazer uma parceria sobre tal coisa. E isso foi aumentando. Ah, muito bacana mesmo. É bom quando a gente vê algo que a gente faz, né, em benefício ao próximo, né, se desenvolver dessa forma. É muito positivo mesmo. Eu queria que tu compartilhasse com nós, se tu pode, que tu faz, né, tu passa por essas experiências, tu faz os teus tratamentos também, né, Vitória? E qual que é a sensação? Tipo, antes de tu começar a fazer esses tratamentos, como que foi a sensação de tu ter esses traumas? Bom, o meu caso é genético, então eu não sabia. Eu era uma pessoa que eu sofria aquilo internamente e eu sempre fui muito fechada quando se tratava de mim. Eu sou uma pessoa completamente extrovertida quando se trata de, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando se tratava de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu guardava tudo pra mim. E eu não sabia que eu tinha alguma coisa, até porque minha família tinha vários problemas, coisas assim. E eu não falava com eles, não falava com ninguém, até que chegou um momento em que o meu corpo, minha mente simplesmente não aguentou e eu tive a minha primeira crise. Foi uma crise numa viagem de escola, onde eu estava longe de casa ainda e era 11 horas da noite, a gente teve que parar na cidade, fui para o hospital. Foi aí que me disseram que eu tive uma crise de ansiedade e crise de pânico. Fiquei muito tempo traumatizada com ônibus, com rodovia, não podia entrar dentro de um carro, ficava com medo de locais com muitas pessoas, não conseguia dormir no escuro, ficar sozinha de maneira alguma. E foi então que minha mãe marcou para mim um psiquiatra. Eu fui, ele falou para mim o que que eu tinha, depois de contar tudo para ele como era a minha vida, minha relação em casa, como foi a primeira crise. E ele falou para mim: olha, você tem ciclotimia, o seu caso é genético, porque o meu pai tem também, e muitas outras pessoas da minha família têm. Então, a gente pode começar tratando agora. Como você está procurando tratamento desde jovem, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir tratar com medicamentos e daqui a um tempo você vai poder ficar sem eles. Só que junto com os medicamentos, você precisa da terapia, que é a terapia que eu sempre falo nos vídeos, que é a melhor terapia que existe. A famosa TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Porque ela te ajuda a descobrir de onde vem aquele pensamento que te causa uma crise, te ajuda a controlar suas emoções. Então, foi muito importante eu descobrir o meu diagnóstico. Eu descobri que eu precisava de ajuda e eu percebi que pedir ajuda era sinal de força, porque com a ajuda que eu tive, eu me tornei uma pessoa muito mais forte do que eu era antes. E isso é muito importante, né, que tu cita que muitas pessoas têm esse tipo de comportamento que é o de guardar para si, né, de ficar sofrendo, de ficar remoendo aquela coisa e às vezes de não procurar ajuda. Então, é muito importante isso aí que tu está falando, trazendo para gente,
o quanto é fundamental as pessoas, sim, se abrirem, nem que seja com alguém mais próximo, alguém que confie, né, ou procurar uma ajuda. Então, é muito, repito, gente, é muito importante, vocês que estão assistindo aí, vocês que se identificam com casos parecidos com esse, tá? Então, não guardem, tá? Procurem ajuda, procurem conselhos, procurem uma orientação, certo? Lavínia, eu gostaria de saber de ti. Tu já teve algum trauma? Já passou por algum tipo de situação? Ou tu passa? Eu sofro de depressão desde os meus 8 anos, que foi quando ocorreu a separação dos meus pais, né? E Sim. depois disso, aconteceram muitas coisas no decorrer do tempo, e foi me desenvolvendo crise de ansiedade, e foi me estourando muitos problemas no corpo por causa do meu problema sentimental. Só que a única vez que eu tive foi quando eu tinha os meus 10, 11 anos, que foi a minha época de pior parte, assim, da minha depressão, por sofrer bullying, por sofrer esse tipo de preconceito. Depois que eu procurei pela prefeitura, eu melhorei muito, assim, tive uma elevação na minha autoestima, tudo melhorou demais. E eu fui diminuindo gradativamente a minha depressão, a minha ansiedade. Até pouco tempo eu sofria muito de ansiedade, muito, muito, muito. A depressão sumiu, assim, aos poucos, sabe? Consegui tratar ela psicologicamente, não precisei de remédio. Eu, tratando com a minha psicóloga, conseguiu me ajudar, assim. E só que a crise de ansiedade, como eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa para tudo, desde pequena, desde querer ir ao caso de alguém, querer fazer alguma coisa amanhã, coisas assim, até hoje ainda me incomoda de vez em quando eu não consigo me controlar. Momentos de muita pressão, ensino médio, faculdade, procurar emprego, toda essa pressão que o adolescente, quando está entrando na fase adulta, sofre, né? Mas quando eu vi essa oportunidade de ajudar no projeto da Victoria, a Lara falou comigo e eu fiquei, é agora que eu vou conseguir passar para as pessoas, junto com elas, o que eu consegui fazer comigo mesma. Porque quando a gente quer, assim, a gente consegue se ajudar, a gente consegue ajudar o outro que está próximo. Porque eu, assim mesmo, muitas vezes, eu tendo um dia péssimo, tendo um dia ansioso, assim, me sentindo mal, quando alguém precisava de mim, eu conseguia ajudar, sabe? E principalmente depois do projeto da Victoria, quando ela coloca ali os apoiadores, ela coloca o número das pessoas que conseguem, que podem falar, né, que já sofreram por algum problema, alguma coisa assim. E tem pessoas, de vez em quando, que chamam, que querem saber mais, que querem saber como que a gente lida com isso. Foi quando eu conheci uma menina do Rio de Janeiro, me chamou do nada, 1h30 da manhã, ela me chamou no Facebook. E ela não mandou nada. Ela só mandou assim, como assim? Eu não acho que eu não tava preparada pra isso agora. Foi quando eu respirei fundo, eu falei, não, se eu entrei nesse projeto pra ajudar as pessoas, eu tô aqui pra ajudar as pessoas. Respirei fundo, pensei, pensei tudo que me falaram quando eu tive. E depois disso, ela ajudou muito lá. Tanto que os parentes dela que também vieram conversar. Então, depois que eu no projeto, assim, sabe quando até aquelas crises de ansiedade a gente para e pensa, poxa, mas eu tô fazendo útil para alguém. Não preciso ficar desse jeito me acalmando, sabe? Eu vou ficando, tipo, se eu puder ajudar alguém, eu tô me ajudando também. Porque fazer o bem não faz bem. Então, tipo, depois disso, depois do projeto, eu já tô faz tempo, logo que o projeto dele, também ajuda quem tá dentro, quem tá participando, quem, tipo, se propõe a ajudar os outros, sabe? Muito bacana mesmo. Gurias, eu queria fazer uma pergunta para vocês.
o que difere, assim, digamos, a ansiedade da depressão, porque elas têm muitas semelhanças, né? Bom, geralmente, primeiro você desenvolve a depressão. Da depressão vem outras coisas. Porque a depressão, basicamente, ela vai fazer o que com a sua mente? Ela vai te dizer que você é incapaz, ela vai falar para sua autoestima, sai, você não existe mais, porque ela é incapaz de tudo, ela não é uma pessoa bonita, ela não é uma pessoa que consegue, ela não é uma pessoa que pode fazer planos para o futuro, porque ela é uma pessoa completamente incompetente. Aí nisso vem a insegurança. Vindo a insegurança, falta de autoestima, você desenvolve ansiedade. Porque em tudo que você vai fazer, você pensa, não vou conseguir. Então, começa com uma ansiedade leve, onde você simplesmente fica com medo e você vai parando de fazer as coisas aos poucos. E depois você simplesmente tem medo de fazer tudo. Então, Eu pergunto, o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, vários transtornos de personalidade, transtornos bipolares, eles são consequência da depressão. A depressão é o que puxa tudo. é um pensamento mesmo que eu também tenho, né? Eu trouxe esse questionamento para vocês porque uma vez aconteceu uma situação comigo e que eu fui diagnosticado justamente com crise de ansiedade. E a justificativa que a médica deu, digamos assim, por não ser depressão, é que geralmente a depressão ela te limita, né? Tu não quer fazer nada, tu simplesmente, né? Vamos supor que tu quer ficar encerrado, tu quer ficar quieto, enfim. E eu disse para ela que no meu caso não tinha isso. Se tivesse que ir para uma festa, tivesse que ir para um aniversário, ia tudo bem, entendeu? Mas eu tinha uns momentos assim que eu decaía, entendeu? Eu estava bem, vamos dizer, eu estava lá em cima, daqui a pouco eu descia. Tinha dias e dias, né? Então é por isso que eu acho relevante a gente trazer um pouco para a gente poder trabalhar um pouquinho essa diferença, né? Porque se confundem as duas às vezes. Outra coisa que eu ia ver com vocês aqui é sobre a questão de dados. Até eu citei um pouquinho ali no início do vídeo, mas chama a atenção que, por exemplo, no Brasil já são cerca de 12 milhões de pessoas com problemas, né? Como tu diz aí, ansiedade, depressão, a questão de bipolaridade também. E eu queria saber qual é a importância desse projeto justamente direcionado para essas pessoas. Olha, do meu ponto de vista, quando eu pensei em criar o projeto, é muito voltado para as pessoas que, primeiro, têm medo de procurar ajuda, segundo, não sabem que precisam de ajuda, porque não sabem o que tem, acham que aquilo vai passar, que é normal. Terceiro, pessoas que não têm condição alguma de pagar um tratamento, porque o SUS está completamente. Infelizmente, o SUS não tem uma parte muito voltada para isso, para a saúde mental. Então, acaba que fica complicado para as pessoas que não possuem condições de um bom tratamento. Então, o objetivo era basicamente esse: chegar nessas pessoas, mostrar para elas que existe, mostrar para elas que existe tratamento e mostrar para elas que não precisava de um tratamento caro e não precisava esperar muito tempo para um atendimento no SUS, porque a gente estava ali disposto a ajudar. Lavínia, quer completar com alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que várias pessoas, quando conhecem esse projeto e veem que tem pessoas preocupadas com elas se sentem seguras em compartilhar com as pessoas que estão se dispondo a ajudar, né? Não é a mesma coisa que elas chegarem, igual vocês falaram antes, chegar para um parente, uma pessoa próxima e falar: nossa, eu sinto isso e isso, eu preciso de ajuda. Porque eu mesma não consigo me abrir com nenhum parente, com ninguém próximo. Eu prefiro conversar com alguém que eu nunca mais ouvi na vida do que conversar com alguém que está sempre comigo. Então, acho que isso ajuda muitas pessoas exatamente por isso. Para a pessoa saber que ela tem alguém para confiar
mas também não é uma pessoa que vai julgar ela, não é uma pessoa que vai jogar na cara dela daqui a um tempo, que ajudou, que fez tal coisa. E é isso, a pessoa se sente mais segura por saber que pode confiar em alguém, sabe? Que alguém tá se dispondo a ajudar, independente de quem ela for, aonde ela mora e quantos anos ela tenha. E me diz uma coisa, o porquê que as pessoas às vezes são tão resistentes na busca de ajuda e de admitir que elas necessitam dessa ajuda? Bom, essa pergunta é muito simples. Eu posso te responder até com uma outra pergunta. Se eu chegar em você e você chega em mim, se questiona e fala: Olha, aconteceu tal coisa comigo, eu pensei em me cortar, em me automutilar, porque eu queria substituir uma dor mental por uma dor física. Eu vou perguntar pra você: Você é louco? Você tem problema? Então as pessoas, elas têm medo de admitir que possuem alguma coisa porque elas acham que elas serão taxadas de loucos, de doentes. Mas uma coisa que meu psiquiatra sempre me diz: eu não sou louca, eu não sou doente, eu não tenho problema, eu tô apenas afetada, eu tô apenas com um descuido mental. É uma coisa que eu tô cuidando que vai passar. As pessoas são relutantes quanto a isso, porque elas não são ensinadas que a saúde mental ela precisa ser vista, porque é o nosso cérebro quem manda. Se o cérebro não tá bem, ele vai sim te dar ânsia de vômito, ele vai sim te dar um aperto no peito que talvez te leve a um infarto do miocárdio. Então, as pessoas têm que entender que é o cérebro quem manda. Só que isso só começou a ser visto agora. E ainda é taxado como frescura, como loucura, e é por isso que as Verdade. pessoas são relutantes. Verdade, tu citou um ponto aí também bem interessante aí, que é a questão de muitos rotularem depressão ou ansiedade como frescura, né? Ou como dizem, ai, doença de rico. Eu já ouvi Quer essa chamar? expressão. Eu Aham, também já. Eu já ouvi coisas do tipo: Nossa, como é que você fala que você tem depressão? Você ri, faz piada de tudo, você ri com todo mundo, você tem uma boa condição de vida, você estuda em colégio particular, como é que você tem depressão? Como é que você passa por isso? Como é que você passa por aquilo? Eu fico, gente, se você soubesse da minha história. Eu As acho uma pessoas julgam. graça ler no Facebook uma coisa do tipo, nossa, depressão e ansiedade agora todo mundo tem, tá virando modinha. Eu fico tipo, é, quem é que quer ter? Quem é que quer passar por isso? Não tem lógica no que você tá falando. Realmente. ninguém gostaria de estar tendo nenhum tipo de sofrimento, né? É, é que assim, as pessoas têm a mania de rotular, às vezes, pelo que a gente tem ou pelo que a gente é, como, não é motivo para estar assim. Acontece muito isso. Então, infelizmente, eu já ouvi vários comentários, pessoalmente, assim, tu fica pensando assim, né? A pessoa pensa realmente esse tipo de coisa. É lamentável, sim. Com relação à pandemia, Gurias, vocês acham que ela contribuiu ainda mais ainda para o desenvolvimento dessas doenças? Sim, muito. Muito, muito, muito. Porque, primeiro, a mídia só fala disso. Então, quem Um sempre foi aumento muito também, focado, né? sim, quem sempre foi muito focado em ver notícias, assim, ver, nossa, teve um tsunami lá do outro lado do mundo, aqui não teve, tudo certo. O Brasil é um país muito privilegiado, estamos no meio de uma placa tectônica. Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vulcão. Então, a gente é muito privilegiado nessas coisas. Então, as pessoas estão acostumadas a ver desastres naturais, catástrofes acontecendo longe delas. Então, aquilo não afeta elas tão diretamente. Mas aí chega uma coisa, pá, de uma vez só, que ninguém nunca tinha visto antes, principalmente as pessoas mais velhas que não estão tendo cuidado na pandemia, porque É os para que mais estão elas na rua. é o que mais está na rua. É o que mais está na rua mesmo. Pacientes de risco,
Eu mesma que eu sou paciente de risco por ter problema respiratório. Eu Sim. saio uma vez no mês para ir no banco, que é obrigação, eu preciso ir, que é digital, então não tenho o que fazer. Porque se fosse assim, eu já pensei até em tirar o dedo para ir outra pessoa no meu lugar. Mas contribui muito, porque eu fiz, acho que ontem ou antes de ontem, pro YouTube sobre notícias ruins. Que eu tinha até esquecido que eu tinha abordado esse tema no projeto, porque foi lá no começo no Instagram. E uma das coisas que eu vi que muitos especialistas falam é reduza a quantidade de notícias que você vê. Por quê? Essas notícias, mesmo que você ache que não te afetam, elas te afetam, principalmente quando ela acontece do seu lado, quando ela acontece na sua cidade, no seu país. Então, a gente tem que intercalar as notícias. Beleza, vi uma notícia ruim aqui, mas eu vou ver uma notícia boa também. Acabei de ver que morreu 10 pessoas aqui no meu estado com Covid-19. Então tá, agora eu vou sair aqui, não vou mais ver notícia disso. Entro em outro site porque quero ver uma notícia boa. Vejo que foram plantadas 50 mil árvores. Nossa, que coisa incrível! A NASA mandou um robô para Marte para poder descobrir como é as coisas lá, se tem como ter vida lá. Então você vai intercalando as notícias, uma notícia ruim, uma notícia boa, uma notícia interessante, uma Sempre buscando um notícia equilíbrio. que você nem imaginava. Você tem que ser diversificado, porque você ficar só recebendo coisa de pandemia e de quarentena e morte, sofrimento, isso e aquilo, te abala. E abala muito. Viu, É Lucas? verdade. Tem que ficar diversificando. Verdade. Ai, ai. Mas gurias, pior é que se a gente for analisar mesmo, se a gente liga a TV e bota no noticiário ali, é só morte, é tragédia, é acidente, sabe? Que nem aconteceu nessa última semana aí que está se encerrando. Então, só uma coisa ruim atrás da outra. Se realmente tu vai ficar só olhando aquilo ali, tu vai te desmotivando, tu vai te botando para baixo, né, com tudo aquilo que tu tá vendo. Não é contigo, mas tu vai sentindo aquilo ali. É uma sensação muito ruim. O que aconteceu com muitas pessoas também é que normalmente elas costumavam sair para espairecer, para trabalhar, para estudar. Elas ficavam um tempo fora de casa pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, tendo atividade física, até ir para academia, que era uma coisa que espairecia elas. Agora ficar só trancada dentro de casa, sair ainda se sufocando com a máscara, é uma coisa que deixa as pessoas meio confusas assim, deixa as pessoas meio tristes, meio para baixo. Até eu não sei aí em Minas, né, Victoria, mas pelo menos aqui para o sul, né, Lavínia, até as pessoas, digamos, não estão respeitando muito essa questão, né, de ficar em casa, né? Em Minas, mas aqui não tem Covid. Aqui a gente tá tudo limpo, ninguém tá doente. É o que eu digo, né, a questão da resistência, pelo menos aqui tem bastante resistência quanto a isso. Mas até a Lavínia mesmo sabe, eu comentei ali com a mãe dela, com o Rodinei também. Eu fiquei muito em pânico no começo da pandemia, tá? Em ver toda aquela situação e ver quando chegou no Brasil e já estava no Rio Grande do Sul, sabe? E aí tu fica naquela coisa lá. Eu tenho meus pais que são de idade também, então já é um cuidado a mais que a gente tem que ter, né? E tu fica apreensivo. Ainda mais a gente que trabalha com público também. Então, tudo junta. Bom, gurias, eu queria saber então de vocês assim, a gente está chegando no final da nossa conversa, qual é a ideia futura aí para o projeto de vocês, até onde vocês querem chegar, o que vocês querem alcançar? Bom, eu acho que o lema do projeto é a resposta para isso. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais pessoas podem ser ajudadas. Fortemente. Vamos fortalecer a mente de todo mundo por aí. Isso aí.
É o que a gente mais precisa, né? De pessoas fortes. E um recadinho final que eu gostaria que vocês deixassem para essas pessoas que estão assistindo e que se identificaram aí com o projeto e com o tema também. Que recado que vocês podem deixar para essas pessoas aí? E orientação também. Bom, eu acho que é importante elas acompanharem, porque mesmo que elas não tenham depressão ou não conheçam alguém que tem, o projeto não trata só disso. Ele te mostra muitas outras coisas, te ensina a lidar com a culpa, com pressões sociais, relacionamentos abusivos, diversas e diversas coisas. E talvez aquilo não sirva para você, mas você assistindo, você conhecendo, sabendo que existe, algum dia você pode conseguir ajudar outra pessoa. Então é muito importante você conhecer, você aprender sobre aquilo. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento enriquece sua mente, seu vocabulário, enriquece tudo. Para mim, conhecimento é tudo. Com certeza. Lavínia? Eu acho que, assim, ninguém consegue ser forte o tempo todo, né? Todo mundo, uma hora na vida, vai precisar de ajuda. E sempre que precisar, é só procurar um de nós que a gente vai estar disponível, a gente vai estar prontificado para ajudar. E não precisa se envergonhar, não precisa nem se identificar. Chama no WhatsApp lá, vai estar sem foto, vai ter só um número, a gente não vai querer saber da vida de vocês, quem vocês são, onde vocês moram. A gente está para ajudar vocês com o problema de vocês. E é isso que a gente faz no nosso projeto. A gente não quer invadir a privacidade de ninguém. A gente vai saber o que vocês quiserem que a gente saiba, o que vocês precisarem de ajuda, a gente vai estar sempre pronto para isso. E quando vocês precisarem, entrem lá no Instagram e já peguem um contato dos psicólogos que tem disponíveis. Vamos te ajudar também. Conhece alguém que precisa, já vai lá, tira um print, manda, envia o link do nosso Instagram. Um ajudando o outro, a gente vai para frente sempre, sempre, sempre. Ótimo, gurias. Eu vou deixar o contato delas aqui para quem quiser entrar em contato, quem quiser mandar uma mensagem, tá? Vai ficar aqui no vídeo. Quero agradecer mais uma vez a vocês pela participação, por abordar esse assunto que é tão importante, né, nos dias de hoje, pela situação que a gente se encontra, tá? Então, é uma coisa que não tem como a gente não falar. E a gente espera, como diz o projeto aí, né, que as pessoas fiquem fortes, as pessoas se equilibrem, né, emocionalmente, pessoalmente também, né? Porque se a gente for esmiuçar, são várias questões, são vários critérios aí que a gente vai entrar e vai se estender por muito mais ainda, né? Então, só o que a gente pode desejar aí é que essas pessoas aí sejam fortes e, acima de tudo, tenham fé e que as coisas vão melhorar. Tá certo, gurias? Muito obrigado, Vitória, a Lavínia, pela participação. A vocês que assistem o vídeo, tanto este quanto outros que a gente vem fazendo, as entrevistas que a gente vem abordando. Não esqueçam de se inscrever lá no canal, #Diversificando. Tá? A gente tem a página do Facebook também, a gente tem o Instagram, que é Diversificando20. Então, várias formas aí de você entrar e acessar os nossos conteúdos e os nossos temas. Tá certo, galera? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, gurias!